Imagina só, pegar uma ideia, uma única ideia, e com uma palestra, fazê-la virar um movimento global. Parece impossível? Pois é exatamente o que a gente vai desvendar hoje, mergulhando nos segredos do guia oficial do TED para falar em público, do próprio Chris Anderson. Olha só que interessante. A base de tudo está aqui, nesta frase. A comunicação humana é uma verdadeira maravilha. E o guia já começa quebrando um mito. A chave para essa maravilha toda não é ser um ator no palco, sabe? É sobre criar conexão humana de verdade. Esse é o ponto de partida de tudo. Então, vamos lá para a primeira parte. Um superpoder moderno. Peraí, superpoder? Parece exagero, né? Mas, se a gente parar para pensar, num mundo onde está todo mundo conectado o tempo todo, por que será que essa habilidade, a de falar bem em público, se tornou tão essencial? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, impressionante. Hoje em dia, uma ideia bem comunicada não fica mais presa numa sala. Ela pode literalmente dar a volta ao mundo numa velocidade incrível. É como um rastilho de pólvora digital, sabe? E o impacto disso é real, é gigantesco. Pensa bem, antigamente, para ter um grande alcance, talvez fosse preciso escrever um livro, algo que leva tempo. Hoje não. Uma única apresentação, uma fala bem feita, pode ser o estopim para uma conversa que envolve o planeta inteiro. Ok. A gente já entendeu que o poder é imenso. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se constrói uma palestra dessas? Por onde começar? Bom, segundo o guia, a gente começa pela fundação, pelo alicerce de tudo. Achar aquela única ideia principal. E para isso, o livro traz um conceito-chave, que eles chamam de linha mestra. Imagina que a sua palestra é um colar de pérolas. Cada pérola é uma parte da sua fala. A linha mestra é o fio que passa por dentro de todas elas, que segura tudo junto. É aquela coisa única, sabe? A mensagem que se a pessoa esquecer todo o resto, ela ainda vai lembrar daquilo. E essa citação do psicólogo Barry Schwartz, nossa, ela resume isso perfeitamente. A tentação é sempre querer falar de 1000 coisas, né? Mostrar tudo que a gente sabe. Mas o segredo é o contrário. Escolha uma coisa e vá fundo nela. É o famoso menos é mais levado a sério. Isso muda completamente a nossa perspectiva, né? A musicista Amanda Palmer fala uma coisa genial aqui. A palestra não é sobre o palestrante. Não é para sair de lá parecendo a pessoa mais inteligente do mundo. É sobre a ideia. A gente tem que ser só um canal, um veículo para que a ideia chegue nas outras pessoas. Quando o ego sai da frente, a mensagem brilha. Beleza, então já temos a nossa linha mestra. E agora? Como a gente pega nessa ideia que às vezes é meio abstrata e transforma em algo que as pessoas vão se importar, vão lembrar? Aí entra a mágica. A ferramenta mais poderosa que a humanidade inventou. Contar uma boa história. E o mais legal é que existe uma fórmula para isso. Uma estrutura que funciona desde sempre. Olha só, tem um protagonista com um sonho, um objetivo. De repente, aparece um obstáculo, uma crise. E aí vem a luta para superar isso, o clímax. E no final, a resolução. Essa jornada é o que nos fisga. Ela tira a ideia do papel e a coloca direto no nosso coração. É por isso que uma história funciona tão bem. É muito mais impactante ouvir sobre, sei lá, um perrengue num barco que ensinou o que é confiança de verdade do que ouvir alguém simplesmente ler a definição de confiança do dicionário. Uma coisa a gente sente, a outra a gente só ouve. Tudo pronto, a ideia está lapidada, a história está montada. E aí, chega a hora. O palco, as luzes, o coração acelera. E qual é a principal dica do Bia para esse momento? Esquece a performance. Não é para ser um ator. O objetivo é outro, é conexão. É criar um fio invisível com as pessoas que estão ali. E para conseguir essa conexão, a gente precisa virar uma chavinha na cabeça. Olha que diferença brutal de abordagem. De um lado, tem o discurso de vendas, onde a gente quer pegar algo de quem está ouvindo. Do outro, tem a mentalidade de dar um presente. A gente está ali para oferecer algo de valor. Isso muda tudo. A plateia sente na hora. E como se faz isso na prática? O guia dá umas dicas bem diretas. Primeiro, olhe nos olhos das pessoas, de verdade. Segundo, seja vulnerável. Tá nervoso? Fala que tá nervoso. As pessoas se conectam com a nossa humanidade. E terceiro, humor. Rir de si mesmo é uma das formas mais rápidas de quebrar o gelo. Como nesse caso do Ernesto Ciroli. Imagina a cena. Ele tá lá, todo empolgado, contando como ensinou um pessoal na Zâmbia a plantar tomate, para no final dizer que os hipopótamos comeram tudo. É genial! Em vez de parecer um fracasso, ele se conecta com todo mundo na hora. A gente adora histórias assim. E com tudo isso, a gente chega no grande final, no clímax da nossa jornada aqui.
O propósito de todo esse trabalho é entregar o presente, porque uma ideia, por mais brilhante que seja, não serve para nada se ficar guardada na gaveta. O valor dela só existe quando a gente compartilha. É exatamente o que essa frase final diz. Plantar uma ideia na cabeça de alguém é um feito e tanto. É dar um presente que a pessoa vai carregar para sempre. Um presente que pode mudar a forma como ela enxerga o mundo. É um ato de pura generosidade. E a grande mensagem que fica, no fim das contas, é essa. Todo mundo, sem exceção, tem uma ideia que vale a pena ser ouvida. E o mais importante, falar em público não é um dom, é uma habilidade que se aprende. As ferramentas estão aí. Então, a pergunta que fica ecoando não é se a gente consegue compartilhar uma ideia, mas sim qual ideia de valor nós vamos escolher para dar de presente para o mundo.